Para você que está ligado na Band, a partir de agora acompanha mais um programa Viva Bem. Veja as atrações de hoje. No quadro Você Entrevista, tiramos suas dúvidas sobre implantes dentários. Se você é daqueles que não pratica atividade física regularmente, mas de vez em quando encara um futebol no fim de semana, entenda os riscos para o seu coração com a cardiologista Jocélia Dantas. Veja também em Beleza e Saúde a técnica de permanente de cílios. Tudo isso e muito mais no seu canal de saúde e bem-estar de hoje. Se liga aí! Bom dia! Vamos iniciar a nossa programação deste sábado tirando suas dúvidas sobre implantes dentários. Mas antes, quero agradecer a audiência e a todos que nos enviam e-mails e colaboram para a realização deste programa, pois o nosso objetivo é esclarecer suas dúvidas. Agora, acompanhe a matéria. Bem, os implantes dentários são nada menos do que estruturas de titânio, são pinos, parafusos de titânio, onde a gente pode estar fazendo essa colocação desses implantes na estrutura óssea do paciente, na boca do paciente. O que é interessante a gente saber a respeito dos implantes? Os implantes foram surgidos na década de 60 pelo professor Brandemark, que é um ortopedista, tá? Então a gente percebe que os implantes, desde o início, eles já tinham esse poder de longevidade. Nos anos seguintes, na década de 80, nos anos 90, esse implante ele mudou um pouquinho o formato. Inicialmente era um implante cilíndrico, com encaixe sextavado. A gente percebeu que durante essa evolução esses implantes tinham pequenos probleminhas. As próteses que eram encaixadas em cima dos implantes, que o implante é o pino que vai dentro do osso. O dente a gente chama de prótese, que seria o encaixe da prótese em cima do implante, do titânio. O titânio vai dentro da boca do paciente, dentro do tecido ósseo, e o dente vem por cima encaixado. Era um pouco chato para o paciente, alguns pacientes folgavam essa prótese, eles teriam que estar retornando para o paciente para encaixar de novo esse dente nesse implante. A gente usa no consultório, são os implantes chamados conimose. Os sistemas são de encaixe interno também, mas não tem mais aquelas perdas ósseas ao redor do implante, tá? Então, a gente pode dizer que o implante surgiu na década de 60, nos anos 80 e nos anos 90 ele mudou seu design e agora, nos últimos anos, ele também mudou novamente seu design. Os implantes são recomendados, é óbvio, para aqueles pacientes que tiveram as perdas dentárias, precoce ou não, por traumatismo ou por doenças sistêmicas, por tumores. O ideal é que o paciente tenha pelo menos a partir dos 18 anos, porque antes dos 18 anos esse paciente ainda está com formação óssea, sua mandíbula está em crescimento, seus dentes ainda estão mudando da dentição mista para a dentição permanente. Então, antes dos 18, 21 anos, não seria interessante estar fazendo essa reposição desses dentes perdidos por implantes. Tá? Mas depois de 21 anos a gente pode colocar implante em qualquer idade. Na questão dos pacientes mais velhos, vamos dizer assim, os pacientes da terceira idade, que na verdade esses pacientes que antigamente tinham uma expectativa de vida menor e agora tem uma expectativa de vida elevada, cada vez mais eles estão procurando os dentistas para repor os dentes perdidos por implantes. Então, pacientes de 60, 70, 80 anos hoje é comum vir no consultório dentário e a gente fazer esse reposicionamento desses dentes perdidos por implantes. Não tem idade, a partir de 18 anos qualquer paciente pode receber os implantes. É claro que tem aquelas exceções. Paciente com doenças severas, tipo diabetes, glicemia, problemas cardíacos, esses pacientes até podem receber implante, mas depois de uma avaliação médica bem criteriosa. Se esses pacientes forem analisados pelo médico, o médico autorizar a colocação dos implantes, a gente coloca, tá? Mas é isso. É o seguinte, a gente faz um planejamento, primeiro, a gente faz um planejamento clínico e radiográfico, tá? Já existe um estudo mais moderno, que além dos exames clínicos e radiográficos, são os exames tomográficos,
Tá? O que a gente faz? A gente faz a extensão do implante. A gente faz o planejamento inicial para colocar o implante. Então, os pacientes que, pela idade, pelo tempo de perda do dente, esse osso murchou bastante, ele teve uma reabsorção óssea. Se no planejamento a gente perceber que esse osso não vai dar para inserir o implante, a gente faz o procedimento primeiro de enxerto ósseo, para depois de 5 meses a gente começar a fazer o planejamento dos implantes. Depois de colocar os implantes, esses implantes podem ser colocados de imediato e já colocado o dente em cima desse implante de imediato, tá? Ou a gente pode colocar esses implantes dentro do osso e esperar um período de osseointegração de 3 a 5 meses. Cada caso é um caso. Tem pacientes que perdem os dentes anteriores e não pode ficar nenhum momento sem dente na boca. Então a gente coloca um implante, tenta dar o maior aperto possível dentro do osso e já instala esse dente em cima desse implante de imediato, um dente provisório. Aí depois de 3, 5 meses o paciente retorna ao consultório, a gente vai estar tirando esse dente provisório e colocando um dente definitivo, que seria um dente de porcelana. Tá? Então o período, as etapas são o seguinte: planejamento inicial, coloca-se o implante, coloca-se o dente ou de imediato ou depois de 3 meses. Quanto à questão dos cuidados na manutenção do implante, é como se fosse um dente natural. Depois de instalado um implante na boca do paciente, é como se fosse um dente. O implante tem tudo para durar a vida toda do paciente. O implante foi feito para durar a vida toda, mas do mesmo jeito que o paciente perdeu um dente natural, ele pode perder um implante. Então a gente precisa ter alguns cuidados sobre a manutenção dos implantes. Depois de instalar os implantes, depois da osseointegração, o que é a osseointegração? É a fixação óssea ao redor desse implante, vamos dizer assim, essa consagração do implante dentro do osso. Depois de 3, 5 meses, se não tiver nenhum problema com o implante, dificilmente esse paciente vai perder esse implante. Mas ele precisa ter uma higienização boa, adequada, precisa higienizar bem, escovar os dentes 3 vezes ao dia, passar o fio dental, ter aquelas higienizações básicas necessárias, tá? Mas quanto à questão de retorno ao consultório, ele precisa estar retornando ao consultório no primeiro ano, depois de instalado o implante. É interessante ele voltar pelo menos 2 vezes para a gente fazer uma análise desse implante a nível radiográfico e nível clínico. Depois de 1 ano de instalado esse implante, ele pode estar vindo no consultório, retornando a partir de 1 ou a cada 6 meses, mas de preferência depois de 1 ano, vir todo ano no consultório para a gente estar dando uma analisada, mas esse implante dificilmente vai ser perdido. Cada caso é um caso. Tem pacientes que a gente pode estar usando, existe pacientes que estão usando dentadura e acham que, eu uso dentadura, então eu vou ter que repor todos os dentes da boca com implante. É diferente. Aqueles pacientes que usam dentadura na boca, estão aí 20, 30, 50 anos com a dentadura na boca, são os pacientes mais fáceis da gente devolver os dentes fixados sobre os implantes. Em vez da gente repor dente por dente, a gente coloca só 5 implantes e fixa todos os dentes em cima desses 5 implantes. É um procedimento relativamente barato comparado com antigamente. Então, você que perdeu um dente, perdeu 2, ou perdeu todos os dentes da boca, é interessante que você converse com o seu dentista, vê o melhor tratamento para você, tá? O dentista vai analisar a sua questão sistêmica, seu organismo, vai ver se você está apto a receber implante, vai ver as radiografias e depois disso você vai estar planejando a colocação dos seus implantes. Implante hoje não é mais aquele bicho de 7 cabeças como antigamente. Os pacientes tinham horror de dentista, tinha medo do dentista, tinha medo de colocar os implantes. Antigamente os implantes eram colocados a nível hospitalares, com presença de médicos. Hoje não, hoje a gente faz no consultório com muita segurança, com muita tranquilidade. Os pacientes saem do consultório hoje com seus dentes já sorrindo, mastigando. Então você pode ficar sossegado que o seu dentista vai te dar a melhor orientação para cada caso. Agora vamos para o intervalo e no próximo bloco você saberá os riscos que correm os atletas de fim de semana, além de conferir a técnica de permanente de cílios. Não saia daí! Dani é elegante, Dani é moderna, é atual, Dani tem estilo, Dani é marcante. Dani Confecções e Calçados, mais que uma loja, um jeito de ser.
Aqui na Avenida Ceará você encontra em um só lugar WV Placa, Nutrivida e Purifique. Aparelhos purificadores Purifique. Pare de gastar dinheiro com galões de água mineral. Chegou Purifique Saúde. Toda mulher tem o seu estilo. Na Delas Calçados você encontra sandálias, sapatos, bolsas e acessórios que compõem o seu estilo. Estamos de volta e agora você irá entender os riscos que correm os chamados atletas de fim de semana. Pessoas que não se exercitam frequentemente, mas que de vez em quando encaram aquele futebol com os amigos, ou uma corrida ou outra atividade que exija certo condicionamento. Veja com a cardiologista Jocélia Dantas. A primeira coisa que tem que ficar clara é que o exercício ele não faz mal ao organismo. O problema não é o exercício em si, porque o exercício, quando ele é feito de forma regular, ou seja, pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo de 30 a 40 minutos, no mínimo, porque o ideal é que seja mais do que isso. Mas o mínimo, o que é que se preconiza? É que a pessoa faça exercício 13 vezes na semana, no mínimo, de 30 a 40 minutos. É claro que a gente sempre orienta para que isso daí seja um pouco mais. Então, essa pessoa que faz exercício regularmente, o organismo, ele faz adaptações que servem para proteger o organismo. A pessoa que não faz uma atividade física regularmente, ela não tem essa proteção. Então, morte súbita em pessoas que fazem uma avaliação médica antes da atividade física, né, e que fazem uma atividade física regular, a gente não costuma observar morte súbita, né? Mesmo em atletas, a gente não costuma ter aquele rigor de estar avaliando os atletas regularmente antes de competições. Você vê, a gente está agora numa fase em que se fala muito de corridas, que se fala muito de maratonas, de atividade física, mas poucas pessoas elas procuram um cardiologista para serem avaliados antes de terem qualquer atividade física. Então daí é o perigo. Às vezes a gente pega pessoas que são hipertensas, que não tem nenhum sintoma, porque a hipertensão ela não costuma dar sintoma, e que chegam, por exemplo, no consultório com 18/12, paradinhas, quietinhas. Agora você imagina uma pessoa dessa correndo, para quanto não vai essa pressão? Então esse é o principal problema, porque são pessoas que não têm uma atividade física regular, não fazem nenhuma avaliação médica prévia e aí realmente tem risco delas estarem se submetendo a um esforço físico que não estão preparadas e às vezes com doenças que elas não sabem que têm. Olha, a principal coisa é justamente isso, né? Se você for ver até na medicina do esporte, qualquer pessoa que pretenda ter uma atividade física, que ela seja avaliada antes, porque tem uma série de condições que são silenciosas, que as pessoas ou não dão importância aos sintomas, ou que, como pressão alta, a pessoa não sente nada e vai ser submetida ao exercício. Então, ser avaliada previamente. A hipertensão, ela não contraindica o exercício físico, só que ela tem que ser feita com a pressão devidamente controlada, assim como outras doenças, né? Até neoplasias, cânceres. O exercício, de uma forma geral, é benéfico para toda e qualquer pessoa. Para você não correr estes riscos, sempre damos a dica para entrar em movimento e a Bariforma Academia tem diversas opções de atividades para você. Pilates, jump, musculação e combat são apenas algumas. Matricule-se e escolha a que mais lhe agrada.